Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à temporada 2025 do canal Arquinautas. Eu sou Eliomar Venâncio e vou trazer para vocês as novidades, as coisas mais bacanas por trás dos bastidores da arquitetura, do design, da construção civil e do urbanismo também. Tinha gente que estava reclamando comigo que a gente não falava de urbanismo em nosso programa, viu? Mas hoje a gente está aqui com dois pesos pesados. Nós temos aqui o meu amigo, arquiteto Paulo Mendes Glória, associado nosso da ASBEA, né, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Regional do Espírito Santo, e Alexandre da Vitória, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, não errei, viu? De Guarapari. É um amigo nosso que, assim, ao longo de contatos de profissionais, institucionais, eu como presidente do CAL, você como secretário de urbanismo, desenvolvimento lá em Cachoeiro, a gente foi conversando, e aí você agora está em Guarapari e tem um monte de novidade para contar para a gente, né? Eu vou pedir para vocês se apresentarem para a gente falar para esse público, mas eu posso adiantar algumas coisas aqui, que eu pedi um briefingzinho deles de currículo, e o negócio é peso pesado, né? O Alexandre é formado em gestão pública, especialistas em cidades inteligentes, então está no lugar certo, né? Mestrando em Big Data e Business, inteligência, e com 19 anos, gente, de atuação em gestão pública. Então, o Alexandre vai falar para a gente porque ele se encantou por essa área aí. O nosso outro convidado, que é o arquiteto Paulo César Mendes Glória, ele é mestre em urbanismo, né, pós-graduado em gestão do solo, especialista em economia política, né, você vai poder falar isso tudo aí para a gente, ex-conselheiro do IAB, ex-conselheiro do CAU Espírito Santo, professor em diversas faculdades, né? E também coordenador de curso de arquitetura. E uma coisa muito interessante que ligam nossos dois convidados, que os dois foram secretários municipais de Guarapari, de Cachoeiro, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Cachoeiro, Guarapari, por isso essa confusão, né? Então, Alexandre, vou pedir para você se apresentar, você é natural Sou natural de Cariacica. Então. Eu ocupei muito cargo público nessa nossa amizade aqui. Aí é fácil também de se confundir, porque às vezes nem eu mesmo lembro, tá? Porque 19 anos de caminhada, pude aprender com muitas pessoas que me ensinaram bastante no poder público. Então, desde a minha caminhada de Cariacica, Vila Velha, Cachoeira, agora Guarapari. Então, pude aprender bastante com pessoas distintas, mas sempre querendo o melhor para a cidade, sempre querendo o melhor para o poder público, né? E é bem interessante que você trouxe um pouquinho de conhecimento de cada prefeitura, o entendimento, né? Sim. Eu acho que 19 anos daí uma fase totalmente analógica, né? Hoje você está na fase digital, você vai falar isso aí para a gente, como é que você starta tudo isso. E o Paulo, né? Você podia falar um pouquinho de você, Paulo? Você é natural de Guaçuí, né? Isso, eu nasci em Guaçuí, com 1 ano de idade nós fomos para Cachoeiro, lá eu cresci, com 17 anos eu fui para o Rio estudar, lá eu fiz arquitetura na FAO Bennett. Mais tarde eu fui para o Rio, fiz mestrado em urbanismo na UFRJ, e ali eu tive uma oportunidade muito grande de ser professor tutor da UFRJ. Nossa, no 8º período, Urbanismo 4, que me deu uma experiência fantástica. Né? E o meu mestrado não tinha intenção acadêmica, simplesmente aumentar o conhecimento, prestar consultoria. Mas foram acidentes, aí apareceu uma vaga na UFES, eu fui professor, outra vaga no IFES, fui professor também. Aí outras faculdades particulares, né, que a gente deu... Abriu a faculdade de arquitetura, né? Sim, aí aumentou, né, uma todo esse processo. E a outra também, todas duas eu fui coordenador, mas sempre a intenção não era a área acadêmica, sempre aumentar o conhecimento para prestar consultoria, que é o que eu estou fazendo agora, aumentando essa possibilidade de atuação no mercado. Nossa, excelente. Eu acho que vocês têm assim, bastante experiência. Hoje o programa aqui eu vou ter que controlar o horário, porque tem muita coisa para falar. Acho que a gente vai rodar uma boa parte aqui da Grande Vitória e o interior do estado, né? E vamos então para Cachoeiro, né? Que foi o começo aí, né? De tudo, né? De vocês aí. Se bem que você, Alexandre, você já começou na gestão pública ou você foi fazendo na área particular? Eu comecei na gestão pública. Minha primeira escola foi gestão pública, foi literalmente Cariacica. Comecei lá em 2005, né? Então a gente está em 2025, daqui a pouco eu vou para o meu 20º ano de contribuição. Isso aí. Então, graças a Deus, pude aprender bastante no poder público. O poder público molda o profissional desde que ele queira
de forma muito diferenciada, né? Porque, diferentemente do setor privado, trabalhei no setor privado também. Então, eu saí do setor público, fui para o privado e agora eu retorno de novo para o público. Ele te molda porque é literalmente uma corrida de bastão. Paulo Mendes agora está aqui do meu lado e vai poder confirmar isso na experiência dele. Quando você está no privado, você pode fazer assim, é isso, é aquilo e vou executar. No poder público não, é muita corrida de bastão, é muita gente e o desdobramento disso faz você criar habilidades diferentes que nem sempre você encontra no mercado. E a legislação também te amarra muito, né? Muito depende controle. de muito... É importante o controle e tal, a legislação, mas também ele acaba engessando muito as ações, né? Você tem que buscar muita parceria, né? Sim, muita parceria. E funciona também da seguinte forma, às vezes, por medos, né? Muitas vezes a gente acaba falando dos apagões das canetas, né? De tanta interferência dos outros poderes. Eu vejo isso de forma, lógico, ruim, porque você acaba trazendo muita burocracia por coisas que às vezes não deveriam ser tantas, mas também, num país igual ao nosso, acaba trazendo um pouco mais de controle, um pouco mais... e aí, trazendo um pouco mais para a gente aqui no Estado do Espírito Santo, a gente está vendo que o Estado é mais saudável, a gente trabalha nas prefeituras, as prefeituras mais organizadas, e isso é mérito de muito controle também e responsabilidade dos órgãos de controle. Isso também, por um lado, é bom. Não, isso é importantíssimo mesmo. Depois de Cariacica, Vila Velha, você passou uma temporada aqui em Vila Velha, né? Isso. E até chegar em Cachoeiro, que é aí que a gente vamos desenvolver aqui, falar aqui do sul do estado. Né, Paulo? Você lá atrás, 2021, né? Secretário? Que foi secretário? 11 e 12. 2011 e 12. Né, que você foi secretário, né? E como é que era naquela época, assim, totalmente analógica, né? E que você fez coordenou, né, o primeiro PDU, né? Que era aquela época, né? Isso foi anterior, em 86, né? Nós participamos da elaboração do primeiro PDM. Desculpa, o PDU de Cachoeiro. Aí, em 2011, quando fui convidado para participar, como profissional, me incomodava muito que demorava 2 anos para você ter um alvará. E isso porque do protocolo até o secretário tinham 8 mesas. Aí você vinha na 3ª mesa, deu problema, voltava, protocolava de novo. Era um jogo de casinha, né? Você errou, volta, volta, sempre lá. Tanto que o processo que nós chamamos foi de protocolo único. Eu protocolava uma vez só. E tinha 2 mesas, análise documental, análise de projeto, secretário. Então, você protocolou, deu algum problema, ele pegava, não voltava a protocolar, voltava pela mesma mesa. O primeiro processo saiu em 12 dias. Nossa. O prefeito ficou... mas é lógico, é desburocratização, que o Alexandre fez muito bem depois, né? Mas, Alexandre, era novidade isso, ninguém... E foi muito bom, porque destravou muita coisa, né? E outra atuação que nós tivemos foi na área de intervenção urbana, e nós fizemos, logo no início, algumas atividades em pontos focais do urbanismo. Tinha um ponto lá, que era famoso, tinha uma retenção de 3 quilômetros. Quando a gente fez, no dia seguinte, acabou a retenção. Nossa, então teve muita coisa que a gente fez que está até hoje lá, então funcionou. Né? E foi assim, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana que a gente pôde usar a prática urbanística, né, para algumas intervenções. Então, 2 coisas que eu destacaria. A gente fez outras coisas, né? Mas a gente estava muito atrelado, foi o que o Alexandre falou, a gente fica atrelado, não é igual a atividade privada, a gente fica atrelado à legislação, ao Ministério Público, né? A gente fica vigiando. Embora eu nunca tive problema com o Ministério Público, pelo contrário, né? Eles sempre participavam conosco das reuniões, né? Então foi uma experiência boa. Mas assim, Cachoeira é um desafio para o urbanismo, né, Alexandre? A topografia, o rio, né, as ruas, né, as alturas de calçadas, né, porque você tem os desníveis e tal. Eu lembro que, assim, às vezes que eu vou a Cachoeiro lá, então você vai para o GPS para achar, né, o endereço ou o que seja. E o GPS conseguia dar uma pirueta, nem ele conseguia se organizar, porque às vezes você chegava no cruzamento, tinham 5 possibilidades de saída. E às vezes o GPS manda assim, vai para a direita, mas tem uma rua que é um pouquinho mais à direita, a outra não é tanto à direita. Então, você entrava, saía, dá uma volta para se achar, né? Então, é o que o Paulo falou ali, as intervenções urbanísticas que ele tentou e tal, e a parte dentro da secretaria também. E você como secretário também, como é que foi esse desafio, né? Que eu acho que você veio se moldando ali, aprendendo com a legislação, com a gestão urbana, né? De Cariacica, Vila Velha, e de repente, caramba, secretário em Cachoeiro. E aí, como é que foi? Assim, eu tive um pouco de sorte, vou botar dessa forma, porque
A gente, quando chega na Secretaria FIM, como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Educação, vamos comparar dessa forma, quando você chega na Secretaria FIM, muitas vezes você sabe muito da sua competência finalística, mas toda aquela parte de gestão da área meio, fazer um processo, montar bem um processo, comprar coisas, e isso é muito difícil no dia a dia. Como eu vim da área meio, então eu vim com eu acabei aprendendo muito bem isso. Então eu pude me preocupar de fato com a área FIM, porque essa parte de área meio foi onde foi a minha maior escola no poder público. Eu fiquei 15 anos trabalhando nessa parte. Então depois eu vim para essa área mais finalística e aí consegui pelo menos ganhar um atalho, sofrer menos com os processos burocráticos. Então eu acho que isso ajudou muito na minha carreira. Sem dúvida. E Cachoeira em si tem um desafio específico que é a parte de fato do relevo, né? Desde quando começou, na época das capitanias dos portos, né? Nosso município foi desvendado porque o pessoal achou ouro na região de Castelo. Então o pessoal navegava até a parte do Rio Itapemirim, acampava ali, ia nas mulas e seguia para atrás do ouro. Voltava para Itapemirim para levar para Portugal. A história de Cachoeiro foi essa. Então, literalmente, ocupando o rio. Uma cidade extremamente acidentada, todo mundo sabe hoje, é o polo das rochas ornamentais, um polo, né, espetacular, polo. O maior da América Latina, um dos maiores do mundo. Uhum. Então, a gente tem realmente uma expertise nisso muito grande. E isso faz com que os desafios também, como cidade, para botar ela para funcionar, também aumente. Né? Esse crescimento urbano desordenado, né? Desenfreado que na época deu, porque realmente Cachoeiro acabou desenvolvendo até mais do que a própria capital, teve, principalmente na década de 40, até um pouco antes. Né? A Ilha da Luz, que ela existe, tem esse nome porque foi o primeiro lugar do Espírito Santo e o segundo do Brasil por ter energia elétrica. Então, realmente teve Cachoeiro tem umas histórias maravilhosas. Então, assim, de fato, teve grandes empresas que fizeram com que o município crescesse rápido, de forma muito abrupta. Muito antes do Estatuto das Cidades, muito antes da lei de parcelamento do solo. Então, esse crescimento desenfreado, desordenado, fez com que a cidade hoje enfrente esses problemas, essas dificuldades. E é um desafio enorme para o poder público. Seja o secretário, o prefeito, enfim. É até interessante, você tocou num assunto que é interessante a gente falar o seguinte, essa estrada do Rubim que ia até as Minas do Castelo, tem até hoje. Rua Coronel Borges, Rua Moreira, Samuel Levi, é a estrada do Rubim, que foi feito lá no século XIX e está até hoje lá. É bem histórico mesmo, né? Bem histórico. E assim, é um grande desafio, como você falou, da própria gestão, de você ter ali dentro o controle de toda a produção, execução de projetos, as responsabilidades pela cidade, mas também você tem a parte de ocupação, né? De PDM, né? Que, como a gente falou aqui, o Paulo participou lá atrás do primeiro PDM, né? Na estruturação dele, lá como profissional. E você participou do último PDM, né, que é o que está vigente lá hoje. Sim. Né? Que, inclusive, foi até um elogio para você, porque eu, como presidente do conselho, do Conselho de Arquitetura, me desloquei até Cachoeiro, me apresentei até você, falei, olha, eu sou o presidente do conselho, a gente gostaria de participar da elaboração do PDM novo de Cachoeiro. Você prontamente se organizou. A participação dos arquitetos de Cachoeiro, que a gente fez contato lá com eles, né? Com o Narciso, que chamou os outros arquitetos também. E aí a gente conseguiu montar ali uma força-tarefa. Os arquitetos de Cachoeiro apresentaram sugestões para o PDM, né? Foram lá acatadas, debatidas, discutidas, teve todas as audiências públicas, né? Me conta um pouquinho desse desafio do PDM lá, como é que foi? Porque quando você já chegou com essa missão, né? Sim. E a missão do PDM lá foi uma missão um pouco árdua, porque o PDM já estava atrasado quase 15 anos, né? 14 anos e 9 meses e alguma coisa. Então, atrasado. Então, só tem validade durante 10 anos. A gente deveria ter feito uma revisão dessa legislação dentro desse período, não foi feita. Então, a gente já pegou a coisa atrasada, o Ministério Público cobrando, a sociedade cobrando. A cidade crescendo. A cidade crescendo. Ou a cidade sendo muito atravancada de crescer, porque o PDM da época já não dizia mais o que a economia local estava exigindo do poder público, enfim. Então, foi um estudo interessante, foi uma experiência muito interessante. A gente conseguiu fazer toda essa revisão dentro daquele ano de 2021, quando a gente começou. E o CAL foi muito importante para a gente nessa parceria, porque na época, quando você estava presidente, a aproximação foi tão forte, porque não foi só PDM. Né? O pessoal colocou as dificuldades do Código de Obras. Código de Obras muito bom, por sinal, mas de 48 anos de defasagem. Então, a gente conseguiu fazer uma revisão. Nem teve algumas alterações, mas foi mais melhorias do que
alterações para medida. O Código de Obras de Cachoeiro ele realmente era bom. Tinha muita técnica. Mas tinha coisas que estavam simplesmente, o mercado mudou. 50 anos atrás, E a gente está falando de um cenário até de pós-pandemia. escala ergométrica, né? Então assim, a gente está falando de um cenário depois de pandemia. Então assim, você pode ver que a cultura das pessoas saíram. Vou sair de apartamento pequeno, vou para casa grande, os condomínios fechados. Né? Chegaram, né? Chegaram e isso explodiu no Brasil como um todo. Então, o mercado pediu coisa diferente, né? Então era natural que a gente tivesse que revisar. Então o CAL foi importante para a gente isso, para mostrar as nossas fragilidades internas, as dificuldades de se aprovar um projeto. Como o Paulo Mendes agora disse para a gente que, claramente, 2 anos para aprovar um projeto. Nós pegamos uma experiência lá para aprovar um loteamento de 11 anos, o cara lutando com processo para andar 11 anos. Passou várias gestões. Passou várias gestões, assim, e uma coisa que ajudou o município a crescer. Né? A gente conseguiu um número relativamente muito importante para Cachoeiro na época, que a gente conseguiu aprovar mais de 1 milhão de metros quadrados de obras em um único ano. Então, e sendo que a gente não chegava a 135 mil no ano. Então, um número 10 vezes maior, isso ajudou muito o crescimento, alavancou isso, os postos de trabalho, melhorou os postos de trabalho, fez com que a economia começasse a respirar. Então, a gente chega em 2017 em Cachoeiro, eu estava em outra secretaria, arrecadando 427 milhões por ano, a gente sai de Cachoeiro arrecadando 1 bi. Nossa. 1,2 bi. Então, a diferença é essa. Então, quando a cidade funciona, o mercado de trabalho está aquecido, isso faz com que toda a qualidade de vida dos munícipes melhore. Verdade. Então, esse trabalho nosso de regular, é importante entender que do lado privado tem gente querendo crescer, gente querendo contribuir para o município também. E você lembrou a questão do Código de Obras, o Paulo tem uma história interessante desse Código de Obras de Cachoeiro, né, que eu mesmo não sabia, e é uma coisa bem histórica, né? Podia falar para a gente, esse código de 48 anos, que tecnicamente ele estava muito bom para a época, atravessou décadas, né? Mas quem que fez esse Código de Obras? O Ari Garcia Rosa, o decreto 2008 de 1975. Ari Garcia Rosa foi presidente do IAB, o vice dele era Oscar Niemeyer. O IAB é Instituto de Arquitetos do Brasil, então você vê, né? O Niemeyer era vice do cara. Era vice dele, na época que fizeram o concurso de Brasília, né? E o Ari Garcia Rosa tinha um escritório muito bem montado no Rio, e ele pegou um desses projetos, que é o PDLI, o Plano de Desenvolvimento Local Integrado, que também estava esse decreto 2008 de 75, que era o Código de Obras. E realmente era muito bom, o que o Alexandre falou, mas defasado, foi em 75. Mas a estrutura dele, né, bem técnica. O Ari Garcia Rosa era fantástico. Cachoeirense, né? Cachoeirense, Tanto é que a estrutura dele foi mantida. O que foi atualizado, literalmente. Porque você tem as questões, o Código de Obras ele navega muito em cima de medidas, né? De algumas legislações mais rígidas para construção ali e tal. Então, quando ele tem uma estrutura muito boa, aí você aproveita, né? Grande parte, você apenas atualiza, né? Algumas coisas, né? Você falou também uma coisa importante, essa questão de soltar as amarras do crescimento da cidade passa muito pela aprovação dos projetos, né? E é muito comum a dor, né, da gente, dos arquitetos, às vezes o tempo que um projeto leva para aprovar numa prefeitura, né? Então, assim, é uma coisa que quando ele leva muito tempo para aprovar, às vezes o empreendedor desiste da execução, ou a própria uma casa, o dono às vezes desiste de construir, o município deixa de arrecadar dinheiro, deixa de gerar trabalho, né? Deixa de gerar compra com material de construção. Então, tem um monte de coisas ao contrário, né? E eu me lembro lá em Cachoeiro que você era inquieto com isso, Alexandre. Você procurava lá, puxa, agarrou um processo aqui, por que agarrou? O que eu posso fazer para soltar esse processo dentro do instrumento legal de legislação? Você era bem aflito com isso, né? Também. O Paulo também pode falar um pouquinho disso. Fui muito aflito. Uma das coisas que a gente colocou em 2021, na época ainda, né? Por incrível que pareça, apesar de ter tão pouco tempo, nós estamos em 2025, só 4 anos, mas em 2021, nem na Grande Vitória tinha processo 100% digital para aprovação de projetos. No estado do Espírito Santo, a gente estava atrasado com isso ainda. A gente conseguiu, em 3 meses de gestão, conseguir implantar um processo digital, funcionar do início, meio e fim.
Então, a gente mudou um pouco também aquela cultura que só a prefeitura agarra, às vezes, está defendendo de documento, né? De Também tem o lado do contribuinte que... Mas, de fato, quando você tem uma clareza no fluxo processual... Não são as 9 mesas, né? E quando você tem clareza no fluxo processual, ajuda o gestor a ter mais controle, de controlar. Por que esse processo, quando chega em determinado trâmite, nessa mesa... Nessa primeira ou nessa segunda mesa. Ali? Por que agarra ali? Então, esse controle virtual ajuda muita gente. Ter controles mais rápidos nas mãos e trabalhar como gestão de fato. E aí eu defendo muito essa questão do poder público se profissionalizar ao ponto de ser ágil como privado. A gente tem que ser melhor do que eles, porque a gente tem que servir o público. A gente tem que servir o lado privado, a gente tem que servir as pessoas. Então, a agilidade é importante. Imagine você começar um projeto, ir lá no banco da vida... conseguir um financiamento e você perdeu o financiamento porque o seu projeto simplesmente não consegue andar. E qual o motivo disso? Falta de comunicação, prefeitura, profissional, requerente? Porque assim, nessa longa trajetória que eu tenho de 19 anos, eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito nas pessoas. Eu não conheci pessoas que estão assim, querendo fazer, desculpa a expressão, a moda vamos embora. As pessoas querem agilidade só. As empresas que nos procuram, eu não sei como é que era na sua época, acredito que seja dessa mesma forma, as pessoas procuram o secretário, a administração pública, por favor, me ajude, eu preciso de segurança, eu quero empreender na cidade. Então, são essas coisas que a gente foi vendo ao longo do tempo, vendo que existe boa vontade, existe responsabilidade técnica do outro lado, muito grande, porque um arquiteto não faz nada sem uma sua RRT, sem declarar sua responsabilidade de acessibilidade. Isso. Então não tem porquê a gente daqui do poder público, sentado na cadeira, que em modéstia à parte é muito fácil, ficar numa presunção que você simplesmente não quer fazer o certo. E não é isso. Pelo contrário, você quer fazer o correto. Você quer fazer o que é lícito, você quer segurança para o seu negócio. Senão a sua coisa não prospera. Então, mudar essa cultura, o processo digital ajudou muito. Então, encurtar esse tempo de análise, soltar processo. A gente chegou, graças a Deus, ao incrível marco de pegar projetos menos impactantes e o projeto entrar de manhã e sair de tarde. Com a sua licença. Isso. Então é por isso que a gente sai de uma marca de anual de cerca de 100, 120 mil metros quadrados de aprovação e vai para 1.300.000, 1.200.000 por ano. Então isso realmente é uma coisa que muda a cidade. Não muda e evita o que acontece. Às vezes a pessoa começa a obra antes da aprovação do projeto, está demorando, eu vou começar a obra. Então, ou seja, dá tudo errado. Está lá agarrado na prefeitura, às vezes por falta de um documento, às vezes por falta de um acerto no projeto, né, Paulo, lá de desenho. E a pessoa, sem paciência, começa a obra. Então, ou seja, a coisa começa a dar errado. Mas na tua época ainda era tudo analógico, né? Então, ou seja, era o pior porque se a prancha do desenho tivesse errado, você tinha que corrigir, tirar uma cópia e levar lá. Exato. Né? Mas a gente tem casos, você me fez lembrar também, quando a gente chegou lá, tinha um projeto de um loteamento, tinha 15 anos, que estava agarrado ali. Em 3 meses liberamos, que era o quê? Análise documental. Era simplesmente fazer uma análise do documento, não era erro de projeto. A famosa boa vontade. Boa vontade. Né? E isso a gente foi soltando. Um também que eu achei muito interessante, quando nós chegamos, tinham 2 empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, que já estava lá 2 anos, que não saía, ficava rodando. Eu fiz o seguinte, eu criei um sistema lá de condicionante no alvará, que não tinha até o momento. Você já pegou. Condicionante. O que estava travando? A gente olhava, é o bombeiro? Então a gente vê, mas precisa, é algo muito complicado ou não? Não é muito complicado. Então vamos te dar um condicionante. A gente libera, mas você só vai pegar o habite se tiver isso liberado. Então isso liberou, em 3 meses nós liberamos Minha Casa Minha Vida lá, esses 2. E os outros que entraram também foi bem rápido. É tudo boa vontade, né, Alexandre? Sim. Tem que ter boa vontade para resolver as coisas. E é interessante, Paulo, você falar sobre isso, que a gente vive nessa era digital e a gente acha que inovação, tudo é coisa digital, é tecnologia. E eu vim do setor da tecnologia. E não é. As maiores inovações estão nos procedimentos, como você colocou. Sim. Uma inovação, que na época era impensável colocar uma condicionante. Mas que mal tem? Ele não está se comprometendo a cumprir? Exatamente. Né? A presunção da boa-fé do outro lado. Exatamente. Sim. Essa questão da condicionante, assim, é muito importante até ela ser usada hoje, né, em todos os processos, porque ele abre as amarras, né? Então, ou seja, eu aprovo, mas você tem que fazer isso, e aí fica claro, a regra do jogo fica mais clara, porque às vezes é meio complicado que a legislação ela entra ali num sombreamento, num espaço ali que acaba, às vezes, complicando tanto para o profissional quanto para o analista que está ali lendo o que está lá no PDM, ou às vezes no Código de Obras. Se não tiver muito claro,
é como você falou, a história da caneta, né? Ninguém vai querer dar uma canetada lá para depois ter que responder por aquilo, né? Então é mais complicado. Mas Cachoeira, assim, interessante. A visão que eu tinha de Cachoeira há muitos anos é aquele centro concentrado, prédios, né, ali e tal. Ele está passando por um processo de loteamentos, né, condomínios, né, que não só lá, mas no estado inteiro, né, Paulo? Chegaram aí vários condomínios também. Tem aquela discussão do espraiamento da cidade, mas no caso de Cachoeiro é necessário você tirar, né? Nas cidades que são mais... que não tem tanto problema de topografia, tudo bem, você pode adensar mais um pouquinho, mas no caso ali de Cachoeira, é até interessante que você tenha não só o setor de serviços, alguma coisa de comércio fora também, mas principalmente as casas, né? Sim. Você teve a oportunidade de pegar mais condomínios lá nessa fase, né? Inclusive o PDM também você já deixou ele meio arrumado para isso, né? Quando a gente chegou, não podia-se, na legislação que tinha na época, não podia se aprovar condomínios fechados. Não podia. Então, teve uma outra inovação que foi o PDM chegando, alterando isso também. E o processo, o procedimento de aprovar os loteamentos, o parcelamento do solo, que é o que, de fato, Cachoeiro precisava na época, até mesmo para esparzar um pouco mais a cidade, ocupar áreas menos perigosas, né? Porque, assim, você tem um problema de acesso na cidade, né? Porque a questão das ruas não tendo as medidas ideais, né? A falta de planejamento urbano, mas, acima de tudo, áreas alagáveis, áreas de encosta. Então, toda essa parte de segurança mesmo das pessoas, né? Quando a gente fala muito sobre cidades resilientes, mas falar de uma cidade resiliente, existe até ISO para isso, né? O 30123. Falar de uma cidade resiliente, mas não falar de uma cidade biofílica, que é a base da coisa, principalmente uma cidade que tem tantos problemas com inundações e tantos problemas com deslizamento, que é o caso de Cachoeiro, é o mínimo. Então, você começar a pensar em esparzar um pouco mais a cidade, pensar nessa questão da biofilia, da questão da permeabilidade do solo, e com mais segurança, né, com mais responsabilidade para desenvolver certas áreas, você acaba tirando um pouco dessa sobrecarga de problemas que o centro urbano tem, esses núcleos urbanos. Então, é um crescimento um pouco mais ordenado, algumas regras um pouco mais rígidas, porque lá realmente é necessário. Acho que hoje, Cachoeira já tá num nível de maturação melhor. Eu acredito que hoje a legislação urbana que tem lá precisa de atualizações. Eu saí de lá já fazendo uma consulta pública. Acredito eu que esse novo governo vai fazer novas atualizações na legislação que lá existe. Precisa, é assertivo o movimento que acredito que eles irão fazer. E de fato, visando sempre o quê? Dar segmento, visando a sustentabilidade, trazer negócios, mas com responsabilidade social, com segurança, com responsabilidade ambiental, né, e a coisa para andar direito. Então, acredito que o município hoje está mais maduro, é uma transformação que vem de muito tempo, né? Então, acho que hoje ele está pronto para alcançar novos voos. Não, isso é ótimo. Em cima disso, Paulo, você como arquiteto, urbanista, né? Você está com quantos anos de atuação? Atuação 41. 41 anos, olha só. Já está pagando o carro? Já não, não, né? Não, livre. Você está livre. A partir dos 40 a gente já fica livre. Porque, gente, depois dos 40 tem os benefícios. Eu tenho mais de 30 anos, aí tem uns descontinhos 50%. lá. 50%. O Paulo aí já passou dos 40, então ele zerou a conta. Já contribuiu muito para o sistema, que era CREA, né? Passou a ser CAL, né? Você como profissional em Cachoeiro, você atua lá, mas também você atua também no interior do estado, né? Em outros municípios, até fora do estado também. Você, como morador, né? Você sua vida toda lá, família toda em Cachoeiro, você sentiu essa melhora no município, assim, apesar do crescimento, né, que a cidade tem, de negócios também, né? Que a gente tem todo o Centro Rocha, assim, do destino de Rochas, com as questões das pedreiras, né, no entorno da cidade. Fala só um pouquinho para a gente. Com certeza, a gente nota que há uma progressão, desde o PDU até o outro PDM, a gente vai sentindo que há uma melhora, porque há uma equalização do desenvolvimento da cidade. Porque às vezes a gente fica preocupado em crescimento, mas mais importante é o desenvolvimento da cidade. Né? Às vezes você precisa parar para desenvolver, né? Não precisa crescer. Então, esse procedimento, a gente tem visto isso. Né? Então, a cada vez que vai se mexendo no plano diretor, né, Alexandre, a gente vai conseguindo ganhos na cidade, né? Trabalhando com ocupação, com gabarito. Isso tudo traz benefícios.
né? Os bairros são dinâmicos, né? Então, Exato. você tem uma pista lá que tem um sentido, por algum motivo, a prefeitura inverte o sentido da pista, pronto, você deu outro dinamismo e Com aí certeza. você tem que já preparar a cidade para isso, né? Então, a legislação ela tem que ir acompanhando isso daí. Isso é para todas as cidades. A gente está focando aqui em Cachoeiro, mas eu acho que todos os municípios têm essa situação, né? Então, o poder público, junto com a população, está sempre atento, os profissionais, né, da área, né, os arquitetos urbanistas, eles terem muita noção disso para poder reivindicar, né, essas modificações, essas mudanças. Por isso que a participação popular é muito importante, né, no PDM, né, nisso daí. A gente falou bastante de Cachoeiro, vamos falar agora como é que fala? Da cereja do bolo do estado, que é Guarapari, né? O Paulo vai me ajudar também, porque o Paulo também atua fazendo projetos lá em Guarapari. E você agora, Alexandre, tem um novo desafio, saiu de Cachoeiro, como secretário de Desenvolvimento de Cidade e Habitação de Guarapari. Que ele não tem o desafio da topografia, que eu acho, de Cachoeiro, sim, mas ele tem um desafio de uma ocupação da cidade turística, né? Então ela também no verão ela vai lá, não sei quantos mil habitantes, cai para metade da população pós-carnaval, ele vai, né? Então você tem ali um desafio muito grande, né? Você chegou lá recentemente a Guarapari, me conta das suas expectativas de trabalho, como é que você está vendo esse novo desafio? Assim, a expectativa é de muita entrega, muito. Não gosto de ficar olhando muito para retrovisor, mas eu tive o prazer de poder participar da equipe de transição. E se a gente fazer uma comparação numérica, tá? Estou falando de gestão, não quero falar de pessoas, não é isso, mas dizendo como está a administração pública hoje, a máquina pública de Guarapari num todo, é uma máquina pública muito atrasada, comparada aos demais municípios. Eu posso dizer que hoje Guarapari está igual ao Cachoeiro em 2017. Então, assim, realmente é uma máquina pública muito lenta, muito inchada. 51% da sua receita corrente líquida é para gasto de pessoal. Ou seja, o município arrecada 51% é para pagar folha de pagamento. A máquina inchada. E, ao mesmo tempo, totalmente defasado, com defasagem salarial, com equipe muito desmotivada. Então, a gente tem um desafio enorme, começando de dentro. Então, o prefeito Rodrigo lá, ele é um cara, é um servidor de carreira, está muito entusiasmado, está com muito gás, está com muito acesso. Ele é um cara brilhante, diferente de tudo que eu já vi. Então é um cara que tem um dinamismo de governar a cidade com vontade de contribuir para a sua terra muito grande. Então eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que ele vai fazer um grande mandato. Pela pessoa que eu já conheci. Não conheci o Rodrigo, tive a oportunidade de conhecer só agora, né, quando eu entrei na gestão. Mas eu estou vendo que ele é um cara realmente dinâmico e quer fazer a coisa crescer. E tem muita responsabilidade nisso. E sabendo que é o potencial que Guarapari tem, a gente fala muito do turismo hoje. A gente está preocupado com a reforma tributária, porque os benefícios fiscais, né, em tese, encerram 2032. Daí para frente, o que vai ser o Espírito Santo? Né, a gente está vindo uma era da logística aí e tudo mais. E aí, sem incentivo fiscal, será que as empresas de São Paulo, Minas, Rio e por aí vai embora vão continuar investindo no Espírito Santo? Então a gente tem visto já um eixo grande, forte, que precisa ser feito, que é o turismo capixaba, de forma geral. Tem visto aí o governo está tentando trabalhar essa parte de turismo, acho que é importante, mas a gente de fato tem que entregar. E turismo, gente, pasme, entrega com urbanismo. Não dá para pensar turismo sem urbanismo, não dá. Sem dúvida. Né? Tem que ter, lógico, a política específica, um secretário da pasta que entenda disso, como a gente tem nosso secretário lá, mas não dá para fazer uma cidade desordenada para ter turismo. Não tem como. A gente tem que aproveitar esse potencial ambiental, ecológico, paisagístico que tem em Guarapari e focar nesse trabalho. Então a gente tem hoje, né, desafios para enfrentar. PDM também, mais um. Parece para onde eu vou tem um PDM para fazer, credo. Te procura. Então, PDM para revisar. É um código de obras extremamente conflitante com a legislação de uso e ocupação do solo, que é o PDM. As legislações elas não se entendem, elas brigam, elas dizem umas outras. E o problema das dicotomias de gestão, né? São duas leis complementares, elas estão no pé de igualdade. E isso também é uma tecnia, né? O PDM é uma lei ordinária e todas as outras complementam o PDM. Ele deveria ser, né, o guarda-chuva, né, da gestão da cidade. Não é. Então tem uma dicotomia nisso também. Então, falando tecnicamente, tem que ser dado um tratamento especial nessa legislação nossa. A gente tem vários assuntos tratados, tanto no PDM quanto no Código de Obras, que nem deveriam estar ali.
Nem da inventaria, já tem legislação que trata disso. Então faz uma legislação tão engessada, tão amarrada, tão truncada, que parece que segura a cidade. Em vez de ela fomentar, né, o desenvolvimento da cidade, não só o crescimento, mas o desenvolvimento da cidade, ela atravanca os novos empreendimentos. Por exemplo, as leis acabam gerando muitas dúvidas, porque são muitos artigos, elas acabam uma falando da mesma coisa várias vezes, né, Paulo? Sim, então, isso gera dúvida no analista, gera dúvida no profissional que está fazendo o projeto, no empreendedor, e isso acaba, como você falou, acaba atrasando, né? Na dúvida, acaba não saindo, né, o planejamento. Não querendo fazer isso aqui de um muro de lamentações, vamos falar de coisa boa. Eu gosto de falar de coisa boa. Mas, como eu disse, eu acho que o Guarapari realmente é uma potência única no estado do Espírito Santo. A gente tem um Ministério Público lá muito atuante, mas muito parceiro do poder público. Ele não quer atravancar, pelo contrário, ele quer que a gente ordene para a gente poder desenvolver. Então, a gente tem um parceiro grande no Ministério Público. Que bom. Isso é muito bom. Traz soma, dá legitimidade, traz técnica para a coisa. Sabe? Então, isso faz com que a gente realmente cresça com uma certa segurança. Né? Crescer como profissional, né? E poder fazer um bom trabalho também. Porque a gente acaba aprendendo para a gente passa. O que a gente vê por aí nas cidades turísticas, que eu acho que esse é uma saída para Guarapari, essa questão dos incentivos fiscais ali, não só Guarapari, como outras cidades também, é justamente porque a gente olha para o mundo, vê em alguns lugares que algumas cidades estão deixando de ter ali um outro produto de exportação, a gente vê muito isso no Oriente Médio, para virar para turística, porque eles sabem que turismo não tem imposto, gera muitos empregos, gera renda, receita que vem de fora ali, ou seja, ela trabalha com aquela indústria da alegria, né? Então, ou seja, Guarapari tem que trabalhar muito isso, que ele tem praias espetaculares, maravilhosas lá, mas depende muito do urbanismo para ter a acessibilidade, para serem bonitas mesmo, confortáveis, né, para as pessoas poderem ir, levarem a família lá e tal, para justamente, assim, aos poucos, não ficar só no pico do verão, né? Sim. Ou seja, você ter ali, como algumas cidades, você tem turismo o ano inteiro diluído ali, de uma forma mais confortável. Acho que isso é bem importante. E hoje, cada vez mais, você vê Guarapari dentro da Grande Vitória. Né? Ela já faz parte da Grande Vitória, mas dentro, literalmente conectada. Eu vou citar eu fiz uma reunião hoje, recentemente aqui, com o secretário de Desenvolvimento Urbano, daqui de Vila Velha, um cara fantástico, falando sobre colaboração, né? Querendo se travar as coisas. Pô, liga aqui, receita isso no seu projeto. Tá conseguindo fazer um trabalho. Secretário Joel Rangel, já está na nossa lista de entrevistados aqui no Arcanal. Um cara fantástico, conheci. E eu acho que isso é legal. O Espírito Santo está vindo numa leva de secretários que querem se ajudar. Eu liguei recentemente para o Cláudio Denico, você vai entrevistar ele hoje. Cláudio também. Um fenômeno de secretário. Falei, poxa, você tem um sistema aí, uma ferramenta, eu quero conhecer. Ele prontamente já me ligou de volta, já marcando uma agenda. Então, assim, isso é muito legal. A oxigenação, né? É isso. Não é mais aquela coisa, eu estou na minha cidade, eu vou me virar aqui. O poder público, ele está se oxigenando cada vez mais, está sendo um pouco daquela coisa de estrelismo, sabe? E as pessoas estão se ajudando, de fato. Porque é isso que a cidade precisa, colaboração. Então, isso é muito bom. Eu acho que isso é uma oportunidade boa que a gente está vivendo também, um momento muito interessante. E como eu disse, Guarapari, com essa potência toda que basta a gente ter cabeça no lugar, muita vontade de fazer, né? E se a gente conseguir trazer as pessoas para perto, né? Fazer a colaboração que tanto se fala, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Isso eu não tenho dúvidas. Sem dúvida. E uma coisa importante, estava conversando com o Paulo, que você recentemente aprovou um projeto lá em Guarapari de casas populares, né? Habitação popular, na verdade. Habitação né? popular. E para Guarapari é muito importante isso, que a gente tem lá uma população imensa, né? Sim. Na cidade, que presta serviço para o comércio, serviço ali e tal, e, poxa, merece, né, essa habitação de qualidade, né, Paulo? Com certeza. É um trabalho muito interessante, muito árduo, teve um bom tempo de pesquisa para chegar até ali. E é importante, cidades como Guarapari, que tem grandes empreendimentos empresariais, aquela coisa toda, e também para a população de baixa renda, né? Você tem que vir acompanhando esse crescimento, né? Oferecer habitações de qualidade, com dignidade, para as pessoas poderem morar ali. Todo mundo quer morar perto da praia, né? Em Guarapari, né? É mão de obra que vai movimentar essa economia, né? Precisa de ter uma qualidade de vida, né? Exato. Sim, sim. Pois é, gente, olha, a gente conversou aqui hoje, estamos conversando ainda, né, a gente rodou aí alguns municípios do estado, a gente chega aqui na reta final aqui da nossa entrevista, muito bacana, a gente tinha assunto aqui para
para seguir aqui por um bom tempo, né? A gente espera entrevistar você de novo aqui, Alexandre, mais para frente, falar das coisas que vocês têm feito lá em Guarapari, isso vai ser muito importante. Temos o Código de Obras que você citou aí, que a Asbeia vai participar junto com vocês. Exatamente. Vamos assinar lá um documento de cooperação técnica que vai ser espetacular. A gente espera desenvolver com vocês um Código de Obras padrão, que ele possa servir de base, né, para outros municípios, que a gente tem essa questão, né? O Código de Obras ele é muito técnico, né, Paulo? É diferente do PDM, né? Que o PDM, cada cidade tem a sua particularidade. Mas o Código de Obras, ele é muito técnico para nós profissionais podermos trabalhar num projeto para desenvolver as habitações, o serviço, o comércio. Então, tem lá tamanho de vaga de garagem, calçada cidadã, né? Vão de ventilação dentro dos ambientes, né? Dentre outras coisas que a gente vive no mesmo bioma, né? Então, né? Não é possível que Guarapari tenha um código de obras dizendo que o vão de ventilação é X, em Vila Velha é Y, Serra é Z. Então, ou seja, tem uma coisa aí que a gente consegue unificar, pacificar isso, né? Porque nós profissionais, né, Paulo, quando a gente vai fazer um projeto lá em Cachoeira, ou em Guarapari, ou aqui em Vila Velha, aí você tem que estudar o Código de Obras todo, porque ele é diferente do outro município, mas poderia ser ali praticamente igual, né? Isso aí ajudaria bastante e também para o desenvolvimento da cidade é muito importante. Então, Alexandre, se você quiser ficar à vontade aí, mandar uma mensagem aqui para os nossos espectadores aí, seria muito bacana falar desse seu sucesso aí na gestão pública, é muito bacana isso, você aí jovem, com muitas ideias, parece que está começando ontem, né, Paulo? Exatamente. O cara está cheio de ideia lá para Guarapari, já veio de outros municípios, isso é muito bacana, que a gente conhece, sabe, o dinamismo, né, que você aplica. Eu tenho pena lá do pessoal que trabalha com você, porque você é inquieto, né? É brincadeira. Mas você pode deixar aí uma mensagem aí para esse trabalho que você vai fazer em Guarapari, para incentivar as pessoas a se aproximarem da gestão pública também, que é muito importante, né? Sim. Eliomar, primeira coisa, eu queria te agradecer. Você não só por estar aqui entrevistando a gente, mas como presidente da ASBEC, imediatamente abriu as portas, se colocou disponível, veio com essa ideia fantástica de a gente tentar unificar esse código de obras. Eu prontamente falei, opa, preciso disso, vem cá me ajudar. Então a gente está ganhando um corpo técnico, é um presente que vocês estão dando para a gente na administração pública, um corpo técnico qualificado, que vai não só auxiliar, mas orientar, dar diretriz para a gente, olha, vão por esse caminho que eu acho que a gente vai estar acertando mais. Então, eu sempre falo que a colaboração é incrível. Então, te agradecer por isso. Acho que esse apoio vai ser fantástico. Esse Código de Obras vai fazer parte do segundo pacote de desburocratização que a gente vai lançar. O prefeito vai lançar agora na próxima semana e na outra o primeiro pacote de desburocratização, então a revisão do Código de Obras, que é uma lei, né? Junto com o PDM, e também o novo sistema de aprovação de projetos totalmente digital. Vai ser esse segundo pacote, então já estou anunciando. Opa, há uma vontade muito grande do prefeito, já determinou uma meta ousada também de regularização fundiária. A gente quer contar com vocês aí de fazer um segundo projeto, quem sabe, já vou deixar no ar, né, de a gente começar a regularizar essas habitações em zonas de interesse social. Muito importante. As construções, não só a parte da gleba, mas em si, a obra, acho que a gente pode também trabalhar isso. Sim. Acho que é uma vontade muito grande nossa, dar dignidade para as pessoas, assim como você disse muito bem, Paulo, acho que dignidade é tudo que a gente precisa. E acho que, se eu vou tomar a liberdade de parafrasear um grande amigo, eu acho que o trabalho bem feito, ele é feito com, acima de tudo, né, técnica, com ciência, mas acima de tudo com colaboração. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é incrível. E para vocês que estejam em Guarapari, querem investir em Guarapari, precisar de ajuda, a gente vai estar lá. E acima de tudo, se quiserem, puderem ajudar a gente também com ideias, com soluções, a gente está de portas abertas para acolher, para a gente poder melhorar cada vez mais e tornar o município que a gente quer, competitivo, para que você possa investir na nossa cidade. Perfeito. E aí, Paulo, você nos seus 41 anos aí, e mais o tempo de faculdade lá, né? Principalmente que você teve essa formação no Rio de Janeiro e trabalha muito no interior do estado, fora do estado também. Em cima disso que o Alexandre falou, essa questão da relação com o poder público, de investir no município, de trabalho dos arquitetos, o que você teria de mensagem para a gente? É interessante a gente ver o seguinte, um município, ele tenta buscar o bem-estar da população.
Mas se a população não participar, fica difícil o município entender o que eles querem. Fala-se muito da cidade que queremos, mas é mais importante da cidade que precisamos. E como que o poder público vai saber? É só com a participação popular. Aproveitar a mão de obra do Alexandre, por exemplo, em Guarapari, com toda essa boa vontade, participar, mostrar, dizer, juntar a comunidade, dizer, nós precisamos disso. Disseram que a gente queria isso, não, mas nós precisamos disso, porque isso ajuda ao poder público caminhar para o desenvolvimento equilibrado. Então, a participação popular ela é muito importante. Isso a gente buscou quando eu era secretário. Eu tenho certeza que o Alexandre também já usou dessa prerrogativa de fazer com que a população participe também para ajudar a saber qual é o caminho, qual é o desenvolvimento ideal que nós devemos buscar. Importante isso, essa parceria da população com o poder público, os técnicos com o poder público também, para justamente você conseguir o melhor. O poder público não é um bicho-papão, né? A gente tem que se aproximar, às vezes tem que cobrar mesmo, mas é conversar e principalmente dar ideias, né? Não adianta também ficar jogando pedra lá e não chegar lá e dizer, olha, isso aqui, para aprovar o projeto, tem um documentozinho que vocês estão pedindo aqui que, de repente, poderia ser esse outro ou não existiu. Ou seja, a gente precisa participar mais. Então, pessoal, hoje a gente teve a conversa aqui com esses dois feras, falando sobre urbanismo, cidades, desburocratização, projetos futuros. Agradeço muito a audiência de vocês. Vão lá, comente, colabore na nossa página, visite, curta, né? Principalmente. E Arquinautas brevemente estará de volta com mais novas entrevistas muito bacanas como essa daqui.